Olá, boa noite. Temos um minutinho aí, vamos aguardar até às 21 horas. Começaremos pontualmente hoje. Boa noite, pessoal que já está entrando, acessando. Sejam todos bem-vindos. Faltando um minutinho. Já vamos iniciar nossa live de sábado, hoje com a temática especial do Dia dos Namorados. Boa noite, Alê, Fábio, Fátima, Marcelo. Agora sim, são 9 horas. Deixa eu botar aqui a apresentação. Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Lembrando para vocês que esse projeto começou em fevereiro, é um projeto de desenvolvimento pessoal com foco no autoconhecimento e sempre relacionado a uma leitura sadia, algo que possa nos auxiliar dentro de uma temática específica, o nosso autoconhecimento, nosso desenvolvimento pessoal, às vezes até profissional, dependendo da temática. E o objetivo é a gente se melhorar sempre para viver melhor, ter uma melhor qualidade de vida e viver mais feliz. Esse mês a gente vai começar a vontade que a gente tinha desde o começo, que é iniciar as entrevistas, né? Ó, o Marcelo já está à disposição aí pedindo para aceitar. Me aceita! Vamos colocar o Marcelo aqui na tela com ele. Então, hoje a gente não vai falar especificamente sobre o livro, né, o Manual da Dupla, mas a gente indicou este livro porque é o livro que embasa a filosofia do nosso relacionamento duplista, né? Ei, Marcelo, seja bem-vindo. Fala alguma Oi, coisa aí boa para ver se seu noite. som tá bom. Quanto Tá alto tempo? um Boa pouquinho noite, seu som. pessoal. Tá muito alto? Vamos diminuir aqui, vamos ajustar. Abaixa Agora é a só um hora. pouquinho. É. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Então, Tá pessoal, bom. sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar. A ideia é que a partir do segundo semestre a gente tenha um sábado no mês. Eventualmente, eu estou tentando fixar, mas acho que vai ser o primeiro. O primeiro sábado do mês a gente trazer uma pessoa para entrevista, né? E aí a gente vai conversar sobre a temática do livro que a gente sugerir na semana, mas não vamos daí fazer aquela live falando sobre o livro, o assunto especificamente, a metodologia do autor, tá? A gente traz daí a experiência dos entrevistados, né? E aí, então, dando de novo as boas-vindas ao primeiro entrevistado. Parabéns, meu amor, feliz Dia dos Namorados. Sincronicamente, né, para o Dia dos Namorados, eu resolvi começar a startar aí essa fase das entrevistas com o meu namorado. Eu acho que é bem coerente. E aí a gente vai falar, então, o Marcelo, ele pode se apresentar rapidamente também, Marcelo. O pessoal já sabe que eu sou administradora de empresa, a proposta da live, né? O projeto, você sabe também, surgiu com o hábito da leitura, a gente criar o hábito de ler livros a maior parte do tempo. Nesse caso é um livro por semana, né? Mas quem não conseguir, que seja um por mês, um por bimestre, um por semestre, que as pessoas comecem a ler mais livros, a se instruírem mais com o objetivo de autoconhecimento para viverem melhor e mais felizes, principalmente, tá? Então, né, a nossa live de sábado, ela não tem nenhuma filosofia ideológica, né? A gente tem muitos colegas aí da Conscienciologia, a gente é voluntário da Conscienciologia, com muito orgulho, faz parte da nossa filosofia de vida, mas não é uma live voltada para o estudo da Conscienciologia, apesar de que essa filosofia ela transparece na nossa manifestação e em alguns conceitos a partir da nossa vivência. Mas vamos lá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Marcelo é economista e atualmente é servidor federal, né? Servidor público federal. Depois, se você quiser falar um pouquinho, Marcelo, mas eu já vou começar com a pergunta, tá? A gente teve aí nos stories uma questão que eu coloquei, o pessoal tá curioso, estão querendo saber da nossa vida, mas para iniciar, esquentar aí, lembrando também, pessoal, que vocês podem interagir conosco pelo chat, tá? Então vocês mandam pergunta pelo chat também, quem quiser.
E aí a gente vai acompanhando aqui, respondendo na medida do possível. Mas, Marcelo, explica pra gente, depois de você se apresentar e dar as boas-vindas para o pessoal, o que que é exatamente essa dupla evolutiva, qual que é a diferença do casamento convencional, dá uma visão geral só para o pessoal entender mais ou menos a linha do que a gente vai falar e o que compõe, né, a filosofia do nosso relacionamento de casal e de duplista. Sim. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com a Renata Pialarice, a minha dupla evolutiva, a minha melhor parte, como eu sempre digo, né, num dia que a gente comemora o Dia dos Namorados, estreando um novo momento, uma nova fase dessa atividade que ela começou, que eu venho acompanhando aqui nos bastidores, sempre junto, vendo todos os livros, vendo vocês. Às vezes eu não apareço muito, às vezes meu celular dá pane, o computador reinicia, às vezes ela olha para ela e fala assim, meu tempo apareceu, sou eu, tá? O tempo agora apareceu aqui, de fato, sou eu. Estou vendo muitos colegas aí dando boa noite, boas-vindas também, e obrigado pela presença de vocês. E a ideia é assim, a gente tem um relacionamento que ele é baseado num conceito, numa proposta de vida, que é ser um casal que um interassiste ao outro continuamente. Por isso que nós chamamos de dupla evolutiva. Então, é uma escolha, uma opção que um casal, um homem e uma mulher, eles fazem de compartilhem, de dividirem, de compartilharem a existência com o objetivo de um assistir ao outro. E que a soma dos dois seja mais do que as partes separadas, ou seja, isso nós chamamos de sinergia. Então, o sinergismo ele é muito importante e sempre com foco no processo da evolução, da melhoria um do outro. Então, diferentemente de muitos relacionamentos convencionais, que são baseados, às vezes, ou pelas questões financeiras, ou pela questão da atração física somente, ou pela questão familiar, o poder, o status, a imagem, ou o que é que a sociedade vai pensar, a dupla evolutiva, ela se une de maneira lúcida, por um objetivo, por uma afinidade de ideia, uma afinidade emocional, uma afinidade de sentimento, uma atração física e objetivos de filosofias de vidas no mesmo sentido, que um quer apoiar o outro. No momento que um está e no momento que o outro está. E sempre há um revezamento, né? Vocês vão ver aqui na nossa conversa que há um revezamento. Tem hora que um está mais up, aí puxa quem está mais down, quem está mais down aí vai revezando, mas sempre com o foco de um ajudar ao outro e potencializar aquilo que nós chamamos de programação de vida. Então nós entendemos que nós temos uma programação de vida e nessa programação de vida um quer apoiar o outro. Então, basicamente, em linhas gerais, é isso. Aí tem um livro todo que trata sobre essa proposta, que coloca os princípios, ideias básicas, técnicas para a dupla evolutiva, mas é um casal que ele prioriza a evolução. Vamos colocar assim. De maneira Muito lúcida, bom. né? Muito bom, obrigada, Marcelo. Eu vou começar então, já que é uma entrevista, colocando as perguntas que o pessoal trouxe aí ao longo da semana, tá? E aí a gente vai interagindo, vai ser uma entrevista-debate, né? Eventualmente, acho que eu não vou conseguir me segurar, vou acabar falando algumas coisas também, senão você vai acabar só você me entregando, eu vou te entregar também. E aí eu vou começar com a primeira pergunta, tá? Então a pergunta que chegou foi o seguinte: como vocês se conheceram? Demorou para acontecer a química? E química está entre aspas. Em que momento vocês perceberam que formaria uma dupla evolutiva? Então é uma pergunta 3 em um, né? Como que a gente se conheceu? Se demorou para acontecer a tal da química? E em que momento a gente percebeu que formaria uma dupla evolutiva? Então, você, como entrevistado, tem as honras da casa, pode começar a responder e a gente vai se complementando. Tá. A gente se conheceu já há muito tempo, no Rio de Janeiro ainda, né, na sede do IPC na época. A Renata trabalhava lá, eu também, só que eu era uma pessoa comprometida, a Renata também, e cada um estava seguindo o seu caminho. Viemos nos reencontrar em Foz do Iguaçu, quando nós mudamos para cá, e aí os dois numa condição diferente. Eu numa condição de solteiro, ela numa condição de solteira, e aí começa aquele negócio de, então vamos sair para comer, e sai todo mundo junto para comer, e o Marcelo e a Renata estão lá. Aí vai sair para tomar sopa, Foz do Iguaçu, nesse período de inverno, né? Já a gente está entrando no inverno, então tinha um local que servia muitas sopas, então a gente ia para tomar sopa, Renato e Marcelo estavam lá. Aí teve uma feira em Foz do Iguaçu, Renato e Marcelo estavam lá.
E assim as coisas, o cara, né, que sou eu, estava sempre presente ali, marcando presença, né, junto. Uma vez eu estava numa feira à noite no centro de Foz do Iguaçu, e eu liguei para ela, chamei para ela ir para lá, "Ah, você não vai vir para cá, para a feira, tal". Aí ela acabou indo. Então ficou um processo de um flerte. E teve um evento em Curitiba, né, que a gente foi tirar uma foto, e aí naquela foto assim, eu falei, deixa eu dar uma apertada aqui para ver, né? Como que eu sinto? E aí eu abracei assim para tirar foto e dei uma apertada nela para ficar mais próximo da foto, né? Para ser uma foto bonita, uma foto charmosa, né? Duas pessoas jovens, bonitas, cheias de energia. E ali ela sentiu, né? Assim, vamos dizer, uma segunda, terceira, quarta intenção. Mas a história é longa, tá, gente? A história é longa. E aí, então, nós ficamos nesse meio que flerte e tal, e eu ia na casa dela, já conhecia a minha sogra desde antes de conhecer a própria Renata, então eu ia lá, ela fazia um sukiyaki, que eu estava lá, aí uma vez ela estava numa crise, eu fui lá e nós trocamos bastante ideia, então ali começou a surgir para mim, eu falei assim, olha, é uma opção muito boa para formar uma dupla evolutiva, é uma pessoa que eu gostaria de compartilhar a minha vida, eu gostaria de ter essa pessoa do meu lado, que eu vou aprender com ela, eu vou poder ajudar, ela vai me ajudar, e ali que começou então essa ideia de formar uma dupla evolutiva. Mas ela gosta de contar uma versão dela, assim, uma parte meio misteriosa, que há dúvidas nisso tudo. Mas, Vocês resumindo a sabem que história, toda história ela tem os dois lados e a verdade, né? Eu vou contar a minha versão e depois vocês verifiquem aí o que está mais coerente aí com a verdade daquilo que vocês veem que é o nosso relacionamento até hoje. Mas você quer finalizar, Marcela, antes de eu quero. começar? Aí eu sei que teve uma vez que ela foi lá em casa, no apartamento, e aí aconteceu de, acho que eu derramei alguma coisa, né? Um suco, uma bebida na sua roupa, alguma coisa assim. E eu dei uma xícara para ela tomar uma água, que é uma xícara minha, que eu falei assim, olha, quem bebe nessa xícara sempre volta. Então a gente meio que ficou assim, meio que se flertando, né? Assim, até que a coisa aconteceu e a gente começou a se relacionar e a Renata é muito rápida, eu também sou muito rápido, né? E assim, em poucos meses ela Aham. chegou um certo dia e me falou assim, é, como que é? Ela que me pediu em casamento, falou assim, bem, Vão casar? vamos casar? Aí eu fiquei olhando, assim, estático. Eu falei assim, casar como assim? De papel passado, igreja, cerimonial, cartório, essas coisas? Ela, não, vamos morar juntos. Eu falei, então tá bom. Porque um dos princípios da dupla evolutiva é que ela dispensa o casamento convencional. Ela dispensa o papel passado, dispensa essa formalidade social, que é mais para a sociedade ver, porque não é isso que vai trazer a felicidade, o entrosamento, a harmonia, a convivência sadia dentro do casal. Então, a dupla evolutiva, ela prescinde isso, ela dispensa isso. Quando ela usou o termo vamos casar, eu falei, nossa, mas como assim? Nós estamos pensando em formar uma dupla evolutiva, né? Estamos formando uma dupla evolutiva, vamos casar? Ela, não, mora junto. Eu falei, então vamos morar junto. E aí a gente começou e nessa história já são 16 anos de muita experiência. É verdade. Agora eu vou contar rapidamente a minha versão da história, tá? A verdade é que eu sempre fui apaixonada pelo Marcelo, mesmo né, naquela época no Rio a gente estava os dois comprometidos, mas eu sempre sonhei que eu ia casar com um homem negro, preto, alto e que não fosse enjoado para comer, tá? Então, isso era assim, meu sonho de criança, de pequena, né? Quando eu fui a primeira vez para Porto Seguro, eu falei para minha mãe, eu tava com a minha mãe, eu falei, eu não quero mais voltar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vou casar aqui. Aqui, cada por metro quadrado é o lugar que eu mais vi negro na minha vida. Eu não estava acostumada a conviver com, né, com tantos negros assim. Mas enfim, então pulando essa parte da história, quando a gente veio para Foz do Iguaçu, já os dois descomprometidos, começou, né, aquela história do olhar diferente. Mas a real é que eu tomei um fora do Marcelo e eu quase desisti dele. A sorte é que os amparadores assim falaram para mim, Renata, você precisa trabalhar a questão da paciência, a questão, né, de esperar, de dar tempo às coisas, de não apressar, como é que fala, não espantar o passarinho e tal. Então, como eu já estava no processo de reciclagem para construir a dupla, eu resolvi seguir essas intuições e dar o tempo necessário, que durou
pouquinho mais de um ano. Mas que bom, porque deu certo, a gente tá aqui, né? 16 anos. Depois foi do jeito que ele falou mesmo. Teve aquela fase do flerte, do namoro, de quase desistir. Aquela semana em Curitiba, que a gente estava num evento, foi a semana que eu quase desisti. Porque eu falei assim, nós ficamos 4 dias no evento. Eu fiquei 4 dias, 4 cafés da manhã, 4 almoços e 4 jantares, a gente hospedado no mesmo hotel, eu tentando encontrar com ele, bater o horário. Sabe aquela bobeira assim, tem alguém sentado aqui e tal? Nunca encontrei, encontrava todo mundo. Eu jantei algumas vezes com um amigo que estava no quarto junto com ele e nada do Marcelo. Conclusão, o Marcelo tá fugindo de mim, não quer falar comigo, né? Mas aí, no fim do evento, quando ele me deu aquele. Ele chamou de apertadinha, mas foi um tranco, gente. Quando ele me deu aquele tranco na foto, eu falei: opa, peraí, algo está mudando nesse cenário. Aí eu fiquei empolgada, falei: não, vamos aguardar que está tudo certo, né? Ó, minha reciclagem está funcionando, está dando certo. E aí é uma dica que a gente vem falando já desde fevereiro, que é a assunção da responsabilidade e o processo de reciclagem. Então, para formar uma dupla evolutiva, e eu já estou vindo aqui na próxima pergunta, a gente precisa se melhorar, se mudar. Como o Marcelo falou, o ideal é que a gente queira ter um relacionamento onde um agrega o outro. Não existe melhor e pior, né? Eu sou melhor em algumas coisas, o Marcelo é melhor em outras. Mesmo no que ele é melhor, tem momentos que ele está em baixa, aí eu seguro a ponta e vice-versa. No que eu sou melhor, às vezes eu tô, né, de TPM mais para baixo, aí ele me segura e tal, e aí assim a gente continua, né, cresce junto e caminha junto. Então, um propósito de um relacionamento, independente se é um casamento convencional, mas principalmente na dupla evolutiva, é que existe esse processo de interassistência onde os dois se ajudam a ficarem, se tornarem cada vez melhor. E para isso a gente precisa trabalhar essa questão da reciclagem, né? Então a gente precisa se melhorar, a gente precisa se autoconhecer, porque senão a gente começa a confundir. Lembram da live da semana passada? Aí o homem fala uma coisa, a mulher entende outra, o homem não fala e a mulher entende o que ela acha que ele deveria estar falando, ou estar pensando, e vira aquele caos, como a gente já começou a falar. Mas vamos lá, então, partindo dessa história de como a gente se conheceu e esse processo da formação da dupla, e a nossa dupla ainda está em formação, né, Marcelo? Vai até o final dessa vida, provavelmente, porque a ideia é que a gente construa e sedimente essa dupla evolutiva, dando manutenção para esse relacionamento, para que ele continue evolutivo, né? É lógico. Então a gente precisa melhorar os dois sempre para juntos, um fazer o outro melhor. Sempre, a gente ainda não publicou junto, né? A gestão conjunta, tá no forno também, mas ainda não é realidade. Então tem coisas aí que estão por vir deste relacionamento. Tem que materializar, né? Exatamente. Mas vamos lá, segunda pergunta, Marcelo. Dê algumas dicas para quem ainda não tem dupla evolutiva. Como achar a dupla evolutiva? Ou acho que é um passo anterior, né? Como procurar, como buscar uma dupla evolutiva? Como que a gente acha assim? A gente manda uma cartinha no correio, tem lá um banco de dados de dupla evolutiva. Como é que é esse processo? Eu acho que uma das bases, a Renata acabou de falar, que é a questão da autorreciclagem, né? É a gente reciclar. Quando a gente sai de um relacionamento anterior, a gente tem que parar e pensar o que que eu aprendo daqui, o que que eu tiro de lição e o que que eu não quero repetir num novo relacionamento. E tem que chegar no ponto de dar um ponto final naquilo, virar a página para a página ficar em branco, e aí você está aberto para uma nova relação, né? Então, eu acho que muitas das pessoas, às vezes, que estão procurando dupla, já tiveram outros relacionamentos, não querem mais o relacionamento convencional, viram que aquilo para elas não atende, e elas querem encontrar alguém que compartilhe desse objetivo de crescer junto. Independente da pessoa ter afinidade, estar na conscienciologia ou não, mas uma pessoa que tenha princípios, que tenha valores, que ela veja que essa pessoa quer crescer, que ela veja que ela vai aprender com a pessoa, que ela veja que ela vai ajudar a pessoa. Então, uma das primeiras coisas é, olhe se os seus critérios estão exigentes demais. Porque muitas vezes a pessoa fica esperando aquele modelo perfeito, o par perfeito que ela vai encontrar, que ele vai ser certinho, que ele não vai soltar Quase o pum, príncipe que ele não vai ter encantado, mais né? mau hálito. Hã? Quase que o Quase o príncipe príncipe encantado encantado. que vai chegar a cavalo e vai pegá-la no colo, colocar no cavalo, roubar e levar embora para o castelo. E não existe isso. Você vai encontrar pessoas que são imperfeitas.
Agora, veja até que ponto que você consegue ajudá-la e que você também vai aprender com ela. Eu acho que esse é o primeiro princípio. O princípio basilar da dupla é a interassistência. É um querer ajudar o outro. Pessoas vão ter defeitos? Vão. Pessoas vão ter virtudes? Vão. E é olhando para essas virtudes que você analisa se vale a pena. Você olha, ele tem esses defeitos, ela tem esses defeitos, mas tem essas virtudes, eu gosto muito disso, acho que isso daqui é um valor muito importante para compartilhar na minha vida, e aí eu quero crescer junto com essa pessoa. Então, a primeira coisa é ver os critérios, né? Se às vezes você está esperando a pessoa perfeita, desmonte essa ideia, né? Veja um ambiente que você vai ter um relacionamento de interassistência. Eu acho que por aí a pessoa começa a pensar de maneira diferente e olhar a consciência, sabe? A pessoa, o indivíduo que está ali, mais do que os papéis, porque os relacionamentos hoje eles são muito baseados nos papéis sociais, né? Então, superar esses papéis para pensar na consciência, na pessoa, no indivíduo com quem você vai conviver. E se essa convivência entre vocês vai ser estagnante ou se essa convivência entre vocês vai ajudar os dois a crescer. E chega num ponto, às vezes, que dentro do próprio relacionamento da dupla, se um para, ele vira teto para o outro, ou se o outro para, vira teto para o outro, entende? Então, os dois sempre estão tentando e movimentando para se crescer, porque sabe que ninguém quer virar peso morto para a outra pessoa e, ao mesmo tempo, não quer virar teto em cima da cabeça da outra pessoa. Então, isso é importante, esse princípio dos critérios e da assistência. Para mim, isso eu acho que é uma das coisas mais sérias, assim, dentro da dupla evolutiva. Ver valores, princípios que a pessoa tem e que se coadunam com os seus. E aí o restante você vai construir. Porque quando você vai ver, eu já te passo, né? Quando você vê a ideia da própria dupla evolutiva, como o professor Waldo colocou, quem já conhece Consciologia ou vai querer se interessar para saber que modelo que proposta de casal é essa, né? Que é diferente do casamento convencional, o pessoal vai ver uma página, por exemplo, no livro 700 Experimentos, que ela vai ver assim, que onde o ser amado passou, a pedra, o tempo para, o vento para, as pedras choram. Então, assim, é um processo que você fala, nossa, o dia que eu encontrei essa pessoa, eu falei, agora eu encontrei minha dupla evolutiva. Só que dupla evolutiva a gente constrói. Constrói pela interconfiança, constrói pela amizade, constrói pelos momentos que a gente está embaixo e um está apoiando o outro, constrói pelas conquistas conjuntas, pelas vivências as mais diversas que a gente tem e que a pessoa estava do seu lado, estava ali com você para o que der e vier. Então, é nesse ambiente. Veja uma pessoa que quer isso, que ela está disposta a isso. Entende? Muito bem. E aí, Marcelo, eu queria pedir para você fazer um teste com o seu 4G, porque o seu áudio está travando um pouco, tá? Vamos ver se Uhum. fica melhor, senão você volta. Enquanto você faz esse teste, eu vou falar um pouquinho também dessa pergunta. Complementando essa questão dos critérios que o Marcelo falou, às vezes a gente está de fato exigente demais, mas também às vezes a gente está exigente de menos. Então, a gente está tão desesperado, não querendo ficar sozinha, com medo de ficar sozinho o resto da vida, ou achando que ninguém vai gostar da gente, que a gente quer namorar o primeiro que a gente encontra na frente, sabe? A primeira pessoa que sorri pra gente, a gente acha já que é o príncipe encantado. Então, não é bem assim que funciona. Os critérios, eles precisam convergir no sentido daquilo que é valor para você, daquilo que importa para você e da afinidade com o outro nesse contexto, entendeu? Então, quero aproveitar aí, o Marcelo caiu, ele tá mexendo ali com a conexão dele, porque tá dando umas travadinhas, tá? Para ficar melhor aí para vocês. Deixa eu tentar aqui ver, deixa eu aceitar ele aqui de volta. E aí, o que a gente tá. Boa noite, pessoal que tá chegando agora, tá? Marcos, a Gabi, a Keila, Rê de São Paulo, Regina, sejam todos Já bem-vindos, voltei. tá? Voltou? Acho Voltei. que tá melhor agora, tá? Já deu para ver que está Vai mais ficar mais estável. estável, né? Ótimo. Isso, excelente. Eu estava falando aqui, Má, que você falou bastante dos critérios, né? Do nível de Uhum. exigência, que às vezes a gente quer nivelar, encontrar o príncipe encantado e acaba ninguém presta, né, pra gente. Uhum. Mas também tem o não ter critérios precisa encontrar esse equilíbrio, porque às vezes, e a mulher tem um pouco disso, principalmente, né? Não sei se foi mulher ou homem que perguntou, mas principalmente a mulher ela tem um pouco disso assim, de não querer ficar sozinha, de achar que ninguém vai gostar dela, de não sei o quê. Então a pessoa sorriu para ela, ela já está apaixonada, acha que é o Sim. príncipe encantado e já acaba se entregando, achando que vai dar certo um relacionamento que não tem critério, não tem valor, não tem afinidade, não tem objetivo Uhum. comum. Então é importante, né, já que a pessoa pediu dicas,
Por exemplo, igual eu falei, eu apresentei até um artigo numa jornada que teve aí, foi um painel, na verdade, eu tenho o banner até hoje, do processo pré-duplista. O que é isso? Eu fiz uma listagem do que eu não queria no homem. Eu não sabia exatamente o que eu queria, sabe? Eu queria construir uma dupla evolutiva, eu queria ter um parceiro que me ajudasse a ser melhor e que eu pudesse contribuir também com ele, né? Que pudesse desenvolver essa questão da interassistência a partir do casal, a partir da dupla, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Mas eu sabia muito bem o que eu não queria. E isso me ajudou. Então, por exemplo, eu falei, eu não quero uma pessoa chata para comer, né? Que seja muito exigente e tal. Por quê? Porque eu não tenho habilidades culinárias, né? Hoje a gente estava comentando sobre isso. Eu até gosto de cozinhar, de vez em quando eu invento algumas Há coisas, controvérsias. mas não é o meu forte, não é o que eu quero fazer o resto da vida, não, né? Todo dia, aquela pessoa que tem, assim, que tudo que faz tá bom e tal. Enfim, então eu não queria uma pessoa extremamente exigente para comer. E óbvio que o Marcelo tem bom gosto, né? Mas para ele, o prato preferido dele é arroz branco. Então, gente, a hora que eu descobri isso, eu falei assim, pronto, ele é o homem da minha vida, porque arroz branco é, né? Tem panela que faz sozinha, você não precisa nem ter o esforço de fazer. Eu faço arroz branco para ele, bem gostosinho, que ele gosta do arroz embatumado. Mas enfim, então, alguns critérios, óbvio que eu estou falando de coisas assim mais banais a ponto, né, de comida e tal, mas tem muita gente que briga por comida, tá? Mas alguns valores, entende? Então, esse processo da interassistência, de querer o melhor para o outro, de ter um olhar diferenciado, né, um olhar mais fraterno, isso são critérios que você não vai querer uma pessoa pronta e perfeita, mas que esteja disposta a construir com você esse processo, né? Uhum. Marcela, a Fátima Agora, colocou aqui, ó. aham. Só vou ler aqui. Pior é quando a gente vai para o outro relacionamento com checklist na mão, vendo as diferenças entre um e outro. Não dá para fazer entrevista de emprego, tá? Não, não dá. Dupla promissora, né? Então você não vai pedir o currículo da pessoa e fazer uma entrevista para ir bater nessas coisas. É através da convivência, né? Então, por isso que aquela fase, até que a gente falou no livro a semana passada, do flerte, do namoro, da paquera, de sair com os amigos, de sair sozinho, de tomar um café, de tomar um Conhecer a lanche, família, conhecer a família, porque o pacote vem completo, role né? packing. Então, assim, essa fase é importante, ela não deve ser desprezada, tá? Não precisa demorar 5 anos, 8 anos, igual a gente vê o pessoal, né, namorando, noivando 8 anos. No meu caso, você viu, né? Deu 6, 7, Seis 8, meses, 9 meses. Eu peguei e 9 falei, meses. gente, 9 meses. Eu falei, não vai dar certo. Aí eu falei pra ele, eu falei, então, eu tava morando com a minha mãe, a gente dividia a casa com mais algumas colegas. Eu peguei e falei, eu quero morar sozinha. Aí eu falei, não tem lógica, né? Eu sair de casa, vai morar sozinha, mais um aluguel, mais um custo, mais um gasto, mais um transtorno de Olha o mudança e golpe. tal. Aí eu falei pra ele, eu falei, então, meu bem, como é que vai ser? Nós vamos casar ou não vamos? Aí ele pensa esse cara ficando transparente, branco na minha frente. Ele regalosou aí assim, e falou assim: como assim casar? Casar, casar? Falei, não, casar, morar junto, porque, né, já deu, tipo, ou vai ou racha, não tem. Ele, que alívio. Então tá bom. Aí desse jeito que ele contou, e aí dessa conversa, acho que não deu uma semana, né, bem? A gente já tava Aham. vendo apartamento, já tava arrumando, e a gente foi seguir a vida aí. Mas você vê, a gente ficou 9 meses namorando. O Marcelo já conhecia a minha família desde 95, que ele voluntariava junto com a minha irmã, itinerava, era do Greenvex, de grupos de estudo juntos. Conheceu minha mãe antes de mim, a gente se conheceu no Rio, tal, entendeu? Então, assim, a gente já tinha esse conhecimento, né? Então, já Uhum. mais ou menos sabia, tinha esses critérios, esses valores, esse compartilhamento de uma certa amizade até para poder ir encaixando aí, chegar no processo do relacionamento amoroso, vamos dizer assim, né? E os temperamentos, né? Eu acho que também uma coisa que ajuda é ver o quanto que um temperamento complementa o outro, né? A Renata ela era muito irritadinha, muito estouradinha, muito bravinha, muito sempre uma pimentinha. E eu sempre fui uma pessoa calma, tranquila, né? Sempre fui assim,
Desde quando eu decidi, com 12 anos, que nunca mais ia brigar, nunca mais eu precisei brigar mesmo. E não é que não surgiram oportunidades, não surgiram situações de me provocar, querer me tirar do sério, mas era uma opção minha de não ser agressivo, não brigar, enfim. Então, um complementou o outro também, né? No caminho a gente foi aprendendo. Então, situações que para ela era estressante, para mim não era. Situações que para mim era estressante, para ela não era. Então, ela tem um trafora, um traço força da auto-organização que eu venho aprendendo com ela. Então, ela sempre foi muito organizada, sistemática, né? Então, eu via, puxa, eu preciso aprender isso. Eu não sou tão assim. Então, um complementa o outro. Para vocês terem uma ideia, uma vez, já morando juntos, eu morava num apartamento pequeno de 3 quartos aqui em Foz do Iguaçu, mas eram tudo pequenininho, né? 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, sendo um deles suíte. E no nosso quarto, a tampa onde tinha um ar-condicionado, não tinha um ar-condicionado lá, só estava a tampa de madeira. E deu uma tempestade naquela direção e tirou aquela tampa e molhou o quarto, a cama, molhou tudo. O Quando a apartamento gente inteiro. A gente abriu inteiro, a porta da sala e pisou splash pá, na pisou água. na água. E eu E aí, comecei a quando a chorar no gente mesmo entrou, momento. que estava desse jeito, ela começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando? Você não vai xingar, você não vai brigar, você não. Eu falei, não, pega sabão. Vamos aproveitar, tacar aqui no chão, a gente já esfrega tudo, lava a casa, limpa tudo e pronto. Vira o colchão do outro lado e vamos dormir. Amanhã a gente termina de resolver as coisas. Entende? Então, você vê, são temperamentos complementares. Ela estava esperando outro tipo de experiência que ela tinha, que eram pessoas que iam ficar explosivas, iam praguejar, iam brigar, ia, sei lá, criar uma culpa não sei aonde. Eu falei, não, pega sabão lá, taca aqui no chão, vamos esfregar isso. E aquilo a surpreendeu, né? Eu lembro que ela ficou muito surpresa, assim, que ela falou, mas como Eu assim? demorei um tempo, eu fiquei uns 5 minutos. Entre chorar e compreender o que estava, processar o que estava acontecendo, eu demorei um tempo, fiquei ali um pouco atônica, porque eu não esperava, né, isso. Imagina, você chega em casa tudo alagado, e aí a pessoa resolve, ah, que bom que alagou, vamos limpar a casa, sai tacando sabão e fiquei assim, olhando, né? Mas foi algo, essa questão do temperamento que o Marcelo está falando, é algo que me ajudou demais, né? Porque o processo da irritação, muita gente sabe que eu venho trabalhando com isso já há algum tempo, e é engraçado porque às vezes as pessoas falam assim, ah, Rê, não acredito que você é irritado assim, você era irritado assim. Aí eu falo, fala com quem me conhece há mais tempo que você vai ficar acreditando. Então, oi, Rê, seja bem-vinda, boa Oi, noite. E agora, aí, fala. Não, e não aí pode falar. essa questão de que a gente vai melhorando e vai reciclando. Então, para mim, eu sabia que eu tinha um processo irritável, irritadiço fora do normal, mas o normal para mim era um padrão já alterado. Então, entender isso me ajudou demais a conseguir até reciclar, né? Até Uhum. melhorar, até saber. E eu venho, você imagina, de família italiana, a gente fala gritado, isso a gente não conseguiu reciclar ainda, não sei se vou conseguir, tá? Mas até hoje, fala com a mão, fala gritado e tal. Marcelo, quando a gente começou a encontrar as famílias, né? Natal, Ano Novo, Páscoa, ele, às vezes, até em casa, ele via assim, eu, minha mãe e meus irmãos conversando, e falava, por que vocês estão brigando? Por que Falava, vocês quem estão que tá brigando? brigando? Você tá louco? Não tem ninguém brigando aqui. Aí, mãe, tá achando que a gente tá brigando. Kkkkkkkk, porque a gente fala assim, entendeu? E ele já mais calminho. Mas, enfim, de fato, os temperamentos, eles são complementares, né? E ajudam nesse processo, inclusive, de reciclagem um do outro. Por outro lado, dar como exemplo, né? Como a Renata é muito organizada, muito sistemática, e aí a gente precisa viajar, fazer uma viagem longa como a gente fez para a Europa. Vou ficar quase um mês fora. Aí tem que fazer mala, tem que ver passagem, tem que ver hotel. Nossa, já cansei. Já cansei de pensar que tem que fazer trajeto, de onde que a gente vai visitar, quantos dias vai ficar em cada cidade, em que restaurante que a gente vai comer. Nossa, já cansei, já desisti. Ela não, ela faz isso na maior satisfação. Ela entra, ela reserva os hotéis, ela vem e me mostra o que você acha desse. Vamos ficar tantos dias nessa cidade, tem esses pontos turísticos, tem aquilo, tem aquele outro. Então a gente se complementa, né? Eu acho que a dupla evolutiva, ela é assim, ela é complementar, né? Um traço forte do outro complementa o traço faltante do outro, e a gente vai aprendendo um com o outro, enfim. E assim que a gente vai crescendo junto, né? Fazendo uma vida de crescimento a dois. É, bem isso. E aí, já passando para a terceira pergunta, Má, que você estava falando dessa questão do temperamento e tal, né? Então, a terceira pergunta é assim, ó, como vocês resolvem um impasse? Quando é preciso tomar alguma decisão e um discorda da opinião do outro? Ah, Ou isso sempre seja, ocorre.
tem que ser tomada uma decisão, um discorda do outro, como é que a gente resolve essa questão? Olha, a gente discute, a gente argumenta, fica de bico feio, às vezes que não entendeu, não compreendeu, ainda não conseguiu ver como a pessoa vê. Fala, não, mas eu não vejo dessa maneira, não penso assim. E vai, mas a gente sempre pensa o quê? Parte do princípio que nós queremos o melhor para os dois, ou melhor para todos que estiverem envolvidos nessa decisão. Então, a gente mesmo assim, são duas pessoas com posicionamentos fortes, eu tenho temperamento forte, ela também tem temperamento forte, eu tenho muita experiência, ela também tem muita experiência de vida. Então, a gente procura conversar, né, procura entender o outro, se colocar no lugar do outro, falar, não estou entendendo por que você está vendo assim. E às vezes a gente quebra um pau, um pouco, mas nada de briga, de baixaria, nada disso, assim, de discordar mesmo, de pensar diferente, tentar falar, isso daqui é assim por causa disso, vai dar, ela fala, nossa, não tem nada a ver, mano, larga de besteira, não é isso não é assim. Aí ela fala o ponto de vista dela. Então a gente dialoga, debate mesmo, e às vezes tem que ceder, né? Às vezes tem que ceder. Chega num ponto que não vai adiantar ficar tendo como que chama? Um cabo de guerra, né? Um cede, vamos ver, vamos experimentar desse jeito. E é assim que a gente foi vendo também e aprendendo que não existe uma única forma de chegar no mesmo resultado, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu bastante. Pelo fato dela ser sistemática e organizada, então o jeito dela fazer era o correto. E eu faria aquilo de outro Na jeito que verdade, não é seria que eu ela. aprendi a deixar fazer de outras formas, mas na verdade o jeito que eu faço é o melhor sempre, É é o o melhor, correto. entendeu? E isso era um traço da própria família que fala assim: essa daqui é a melhor padaria que existe para você tomar um cafezinho preto. Esse daqui é o melhor restaurante para você comer um macarrão. Esse daqui é a melhor pizzaria para você comer uma pizza. Eu falo assim, mas você já foi em todas as pizzarias do mundo? Já foi em todos os cafés do mundo? Já foi em todos os restaurantes do mundo? Então, ou seja, existem outras formas. E a gente foi aprendendo porque foi vendo que a maneira que ela faz chega num resultado, a maneira que eu faço, que é diferente da dela, às vezes muito diferente, também vai chegar num resultado. E à medida que a gente foi convivendo, a gente foi aprendendo a ceder, porque sabia que, olha, eu parto do princípio que ela não está querendo lesar o nosso relacionamento, de maneira alguma, só está pensando de maneira diferente. Então, vamos por aqui, a gente experimenta. Se não dá certo, também, não chega a falar assim, tá vendo? Eu te disse, eu sabia, você não quis seguir o meu jeito, por isso que... Não, não tem isso. Não tem essa satisfação malévola. Então vamos consertar. Como que a gente conserta? Junta, muda o jeito e vamos fazer diferente para tentar arrumar aquilo, entende? Eu acho que isso é um traço bem importante e que ajuda muito, né, a fortalecer o nosso relacionamento e a construir todo esse processo, que é não querer ver o mal em nenhum momento, né? E nem É competir, né? óbvio, a gente está falando do nosso relacionamento, tá até aqui se expondo em função, né, da temática da comemoração do Dia dos Namorados e tal. Mas a gente é assim, ou tenta ser assim, inclusive com todas as pessoas que a gente convive, em todos os contextos, né? Seja na família, no trabalho, na faculdade, no próprio voluntariado. Então a gente parte desse princípio de que a gente está ali para ajudar, a ideia não é lesar, e que se der errado, a gente vai ter que tentar consertar, vai fazer de novo e Uhum. tal. Isso até foi também um traço que eu reciclei, porque eu tinha dificuldade. Para mim, a gente tinha que acertar sempre, entende? Porque assim, se errasse, não dava para fazer de novo, né? Tentar diferente. Então, assim, essa leveza de que, foi o melhor, a gente fez com, né, todos com a melhor das intenções, a gente sabe que só boa intenção não basta, mas ela é importante, né, ter uma intenção qualificada. Então a gente vai, tenta e faz. Não dá certo? Qual que é a outra forma? Como que a gente vai fazer? Não, mas vamos pensar assim, vamos pensar assado. E não tem essa satisfação de que não deu certo só porque fez do jeito diferente do que eu falei. E acho que Uhum. isso ajuda demais, inclusive, a dar certo, né? A hora que a Exato. gente toma a decisão, a gente dá certo. E eu vou falar uma técnica aqui também que eu acho que é legal, que a gente normalmente as decisões mais críticas e mais difíceis, a gente tem esse processo, né, de conversar, de ver, analisar as possibilidades, as hipóteses, as opções, até esgotar o que a gente tem maturidade, lucidez para enxergar naquele momento.
mas a gente faz, junto com essa análise, a gente cria alguns critérios, alguns marcos. Então, a gente normalmente toma uma decisão, a gente analisa as possibilidades e a gente coloca assim, ó, vou dar o exemplo quando eu fui para São Paulo, né? Quando eu fui trabalhar em São Paulo. Então, imagina, eu ficava 15 dias fora, em outra cidade, em outro local, longe, né? No começo foi um dificultador, depois a gente foi ajustando. Mas a gente teve alguns critérios que têm a ver com os nossos valores que a gente falou, ó, se isso acontecer, não se questiona nada, você volta ou não vai, entendeu? Então a gente coloca uns marcos que são indicadores, né, que nos sinalizam se a decisão que a gente tomou foi a mais acertada ou não. Eu acho que isso ajuda bastante, né, Uhum. Mar? Sim, sim. E pensarmos sempre em projetos conjuntos, né? Nunca é só o meu objetivo ou só o objetivo da Renata. Mesmo que seja um objetivo que ela quer muito, ela fala assim, ah, bem, eu quero fazer um mestrado internacional. Aí a gente olha para o contexto, às vezes, para o cenário e fala, puxa, fazer um mestrado internacional agora? Bom, mas vamos ver. Então, é um objetivo que é particular, porque a dupla são duas pessoas, né, que se unem num objetivo comum de interassistir, mas as pessoas têm os seus objetivos também individuais. Então a gente pensa, tá, como que isso vai impactar? Mas aí, como consultora, dentro desse projeto ter mais liberdade financeira, de ter mais liberdade disso, essa formação vai ajudar. Então a gente engloba dentro de um projeto pessoal. E aí aquilo, então, é dos dois, não é a ela que está fazendo, é Passa ela a que vai ser ter o dos dois, título, né? passa a ser dos dois. É ela que está fazendo, é ela que vai ter o título, mas é um projeto que eu estou junto, torcendo que dê certo, que tudo ocorra bem. Então, quando a gente pensa assim, não há espaço para competição, né? E aí vem esses critérios, olha, então tá, então vamos ver, vamos ver se você acha um bom curso, aí começa a procurar, aí as coisas começam a se encaminhar e entrar no fluxo. A hora que vem esse fluxo, a gente vê que está tudo certo. Se começa a surgir indicadores que não, né? Por exemplo, vou trabalhar em São Paulo, o que que acha? Olha, um período, vamos ver, vamos. Por quê? Pensamos no nosso projeto coletivo. Isso aqui vai fazer isso, entra aqui, pode ajudar nisso, beleza. Mas se tiver acidente de percurso, algum tipo de acidente, tem que parar. Não pode. Não dá. Entende? Nós não podemos colocar em risco, porque nós temos coisas maiores a fazer do que trabalhar em função do dinheiro. Então, esses critérios também a gente conversa, fica aberto às nossas inspirações, um confia no outro, e aí as coisas elas vão acontecendo e a gente vai acompanhando o fluxo da coisa. E vai avaliando de tempo em tempo, né? Olha, agora não está bom, ou tá bom, tem que ajustar isso, não dá. Interessante, Má. Eu vou ler aqui a pergunta da. Eu tô olhando para o lado aqui que eu tô acompanhando o chat no computador, tá, gente? Porque senão no celular com a tela dividida não dá para enxergar. A Alessandra está perguntando aqui para gente, ó, qual a melhor maneira de uma dupla enfrentar os contrafluxos quando querem alinhar a ProEx? Bem de encontro com isso que você está falando, né? Por exemplo, um casal que deseja mudar para Foz e aí várias coisas impeditivas começam a acontecer. Então, seriam os sinalizadores que a gente está falando ou contrafluxo? Como que você sabe quando é uma coisa e quando é outra? Primeiro, eu penso, ó, Alessandra, que o ideal é que os dois estejam bem fechados nessa proposta. Olha, então nós vamos. E não há retorno nessa proposta inicialmente. Não. Então está decidido? Tá. Quais são os passos que nós precisamos dar? Porque esse entrosamento entre os dois na decisão conjunta, discutida, pensada, refletida, e que os dois estão juntos para isso, começa a já fazer a defesa para aquilo dar certo. Né? E aí tem que startar os passos. Quais são os passos? Quem que vem? São os dois que vêm para cá para sondar mercado? Ver o ambiente onde vai morar, se tem renda para ficar um período sem até se colocar no mercado, se consegue, às vezes um consegue trabalhar à distância ou inicialmente não vai ter a condição ideal de vir e ficar permanentemente, vai ter que voltar e ficar 2 semanas na cidade onde estava e 2 semanas aqui, até conseguir diminuindo e ficar 3 semanas aqui e uma lá e daqui a pouco ir a cada uma vez por mês para o local, sabe? Então pensar nessas possibilidades, porque às vezes as condições ideais elas não vão surgir, e aí os empecilhos eles vão aparecendo e fica esperando o ideal nunca chega, e aí a decisão não se concretiza. Então eu pensaria isso, primeiro a decisão está muito bem assentada entre vocês. Se houver ainda dúvida de uma das partes, conversa mais, vê por quê,
por que que não, por que que sim, o que que esse cenário pode ajudar, o que que o cenário onde vocês estão ajuda, o que que o cenário de cá pode prejudicar, o que que o cenário onde vocês estão prejudica. Então, criar esses possíveis cenários para tomar uma decisão onde, ó, não, beleza, é isso que a gente quer. E aí as condições elas vão começando a se ajeitar. Porque esse fechamento já gera uma defesa do projeto do casal, né? E, eventualmente, se há uma predisposição ao contrafluxo, a hora que a gente toma essa decisão, o contrafluxo ele pode até acontecer, mas a gente passa por ele, entende? Então, já aconteceu com a gente, por exemplo, nessa questão de trabalho, né? De estudar uma proposta muito boa, quase que recusável, e a gente achar que não era a melhor opção, seja no caso de um ou de outro. Aí a gente senta e vê o que pior pode acontecer. Ah, pode um ficar desempregado, não conseguir mais trabalhar, vai faltar dinheiro, a gente vai passar dificuldade e tal. Nós vamos dessomar? Na nossa concepção, naquele momento, o pior era a gente morrer. Ah, alguém vai morrer? Não. Nós de fome nós não vamos morrer, porque a renda de um, pelo menos, consegue a sobrevivência dos dois. Então Faz vamos economia de bancar isso. guerra, né? Vamos fazer economia de guerra. A gente já viveu isso, né, meu bem? Analisa o De orçamento, enxuga tudo. não sair. Fulano, vamos comer uma pizza? Não, não vai dar. Vamos comer pipoca? Comprar pipoca? Não, não vai dar. Nada dava. A gente já ficou quase um ano sem sair de casa, né? E Porque olha que a gente gasta. Você gosta de vai. sair, né? Para A gente jantar, sai para pra. Agora passear. não mais por causa da pandemia, mas em tempos normais, pelo menos uma vez por semana a gente sai, né? Então, assim, a gente, não, ó, temos que entrar em economia de guerra porque não vai sobrar dinheiro. Então, a gente avisa os mais próximos, quem é mais, né, mais distante também não precisa se expor tanto, mas, né, é só recusar um convite, não vai dar, arruma outro compromisso e tal. Mas os familiares, os amigos mais próximos, a gente avisa, ó, nós estamos entrando em economia de guerra, e isso é uma coisa boa minha e do Marcelo também, que às vezes a gente fala até mais do que devia, né? Mas a gente consegue aí, dentro de um binômio exposição, autoexposição e blindagem, tem dado certo, né? Mesmo a gente se expondo. E aí a gente avisa, porque isso já desassedia. Se alguém quer pensar mal, o problema é da pessoa, não entra, não interfere no nosso relacionamento, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fui para São Paulo, a primeira ação que a gente fez, depois de avisar a família, foi mandar uma mensagem para todos os grupos, que eu participava e que o Marcelo participava. Olá, amigos. Não interessa se era próximo ou não. Qualquer grupo que a gente participava, e tinha, hoje tem muito mais, mas na época já tinha, principalmente grupo de voluntariado, de amigo, do Friends, do vizinho, do condomínio e tal. Olá, pessoal. A Renata está assumindo um projeto em São Paulo. Nós não estamos nos separando. Ela vai ficar mais de tempo. Teve gente que viu aquilo que assustou, entendeu? Pessoal, como assim tal? Mas já para evitar. Porque às vezes um casal, né, um ou outro, vai às vezes viajar para dar aula, itinerar, as pessoas já começam a falar: ah, você viu, Renata estava sozinha em tal lugar, estava não sei aonde, estava não sei aonde. Então a gente já é uma autoexposição que ajuda a nos blindar, né? A Uhum. gente já É. corta o mal pela raiz. Quem quiser pensar mal é da pessoa, nós deixamos claro o nosso posicionamento e pronto, acabou. Então isso ajuda muito, essa questão do posicionamento, da blindagem e de passar pelos contrafluxos se eles existirem, se eles vierem mesmo com Uhum. todo esse planejamento que eventualmente vem, você tem que reorganizar e passar Sim. por cima, entendeu? Uhum. E Então a sem se gente já vitimizar, né? tem se Sabendo, ah, não, vitimizar. isso aqui é temporário, vamos, daqui tanto tempo a gente vai conseguir mudar a situação, nesse momento a gente vai agir assim. Então, a decisão lúcida, sem É, sofrimento, daqui um tempo aquilo tudo passou, tudo voltou ao normal, conseguimos atingir o que a gente queria, sabe? Então, isso tomado em conjunto gera muita segurança, sabe? Porque é. você está ali junto e você sabe que aconteça o que acontecer, isso não vai abalar o relacionamento, porque não é o principal valor da nossa relação. Entende? É uma condição necessária para a gente viver com qualidade, realizar aquilo que a gente deseja realizar, mas não é o principal valor da nossa relação. Então, isso dá muita segurança de que uma situação dessa não vai abalar a relação. E muitos relacionamentos se abalam em função disso. Do financeiro que você está Do falando, né? financeiro, exatamente. Dando o É, exemplo que a gente estava falando antes. Né? isso. Vamos lá, agora eu que estou cuidando do tempo, nosso tempo já está se esgotando. Ainda Fala temos sério. perguntas aqui. Vou passar para a próxima pergunta, tá?
Ale, não sei se te ajudou aí, tá? Se quiser, volta aí com a pergunta, coloca aí no chat que a gente está priorizando o chat, tá bom? Outra pergunta aqui, Má. Vocês brigam muito? Por quais motivos? Não, eu acho que não brigamos tanto assim. A gente tem posições diferentes, ideias diferentes às vezes, mas assim, brigar, eu não lembro, né, de a gente ter brigado. E a gente pensa em algumas coisas, pensa maneiras diferentes, formas diferentes de fazer e de ser. Mas brigar, não lembro assim de Eu acho quebra-pau. que em 16 anos a gente tá junto, né? 16 Uhum, anos aí a gente vai fazer em agosto de relacionamento junto. É, acho que é uma vez só que a gente brigou. A gente uhum, discute muito, mas tá é, longe de brigar, né? Tá bem uhum, longe de brigar. Essa discussão de ideias, esse debate de colocar o ponto de vista, de um tentar, né, da gente tentar argumentar para que o outro entenda por que que a gente está pensando daquela forma, aquela linha de raciocínio, construindo esse caminho conjunto, às vezes dando pitaco nas coisas do outro, né? Lá na ata, no curso, no release, no tal. Então a gente faz revisões conjuntas, de um com o outro. Às vezes a gente aceita, às vezes não aceita, aí pergunta. Eu às vezes fico brava, falo, então por que que você pediu para eu ver se não vai mudar? Aí ele fala assim: ah, tá, não, eu vou ver aqui e tal. Eu sei que ele não vai mexer, mas tá bom, né? Então, enfim, a gente discute muito, mas acho que tá muito longe de briga. E acho que por isso que a gente não briga tanto, né? Então a gente uhum, não deixa nada estaponar. E outra, se tem alguma coisa que está gerando algum mal-estar, a gente normalmente explicita isso. Mesmo que, por exemplo, se eu tô com mal-estar e eu não quero falar, mas a energia não mente, né? Aí o Marcelo fica me cutucando ali até eu expor, entendeu? E vice-versa. Quando acontece mais até com ele, porque ele fala menos do que eu, e homem não fala, né? Quando tá com algum problema, quer resolver primeiro, tudo sozinho e tal, aquela história. Mas aí você fica ali, antes eu, né, eu ficava cutucando, querendo saber na hora. Hoje eu já sei que tem que dar um tempo, deixar ele para lá, daí ele quer vir falar e tal. Também já tem mais esse processo da confiança e tal. Então a gente conversa muito, extrapola muito e não deixa nada assoberbar, né? Então eu acho que a uhum. briga é quando os Acumula, né? maus-estares eles vão se acumulando e o negócio estampona. E a gente não briga porque não chega nesse taponamento, né? Eu Não, e acho que tem é também isso. um negócio que é os traços de cada um, né? Eu tenho como uma característica minha o bom humor. Então, às vezes, quando ela está muito, eu vou quebrando com bom humor, vou fazendo piada. Aí ela também já aprendeu a entrar nisso também. Ela fala assim: você está me testando, né? Eu sei que você está me testando, Certeza. mas eu E não vou cair na sua. adora me Eu testar. sei que você está me testando para ver se eu saio do sério. E aí, então, a gente acaba quebrando aquilo e desassedia, descomplica a coisa, né? Você já está respondendo a próxima pergunta. Quem é a pessoa mais calma do relacionamento? Ah, eu acho que é a Renata. Não, o temperamento italiano dela não é. Não vamos O mentir sangue é para os nossos quente. para o pessoal que está nos assistindo aí no online. Não, eu sou a pessoa mais calma no relacionamento, eu sou a pessoa que puxa mais por esse lado do bom humor e às vezes eu faço concessão, assim como ela também faz. Então, como eu falei lá no início, a gente não quer ter um ambiente de competição e nem de braço, como que é? De quebra de Força de braço, braço. né? A quebra de braço, força de braço. Então a gente procura chegar num consenso, às vezes tem que ceder e vamos ver o resultado. Se não deu certo daquele jeito, então a gente refaz de outro jeito. Mas eu sou a pessoa que eu tendo a ser mais calmo, que já é do meu temperamento desde que eu me conheço, né? Eu era chamado, Gente, falaram que eu era uma isso criança velha quando eu era criança, que eu já era uma criança velha, que eu sempre estava refletindo, pensando. vocês imaginam a minha tensão no auge do meu temperamento irritadiço, tendo que aprender a lidar com uma pessoa calma. Aquilo me estressava de tal forma que não precisava ter motivo para eu ficar irritada, entendeu? Mas dentro desse processo de querer se melhorar, de querer se autoconhecer e de querer reciclar, e eu sou grata a você, meu bem, né, por ter me ajudado aí a passar essa fase, né, desbloquear essa fase
De fato, o Marcelo ele é muito mais calmo que eu, é até hoje. Hoje eu sou muito mais calma do que há 10 anos atrás, há 16 anos atrás, há 20 anos atrás, mas tô longe ainda de chegar na calma do Marcelo. E eu tenho a questão que eu ainda estou trabalhando, que é essa questão da impulsividade, né? Então a calma, ela é inversamente proporcional à impulsividade. Então eu quero resolver tudo para ontem, para hoje. Às vezes, né? Eu até trabalhando com o processo de irritação, eu criei uma técnica que eu não tomo nenhuma decisão crítica sem dormir 2 noites, então sem passar 3 dias para esperar, né, cantuar ali as coisas se Decantar, né? acalmarem, decantar. Então, mas ainda assim, respondendo diretamente a pergunta, é o Marcelo que é o mais calmo, tá? Não quer dizer que ele é melhor, tá, gente? Nós dois Não, são somos só bons nisso, traços, são mas só são só traços traços. complementares. A última pergunta, Marcelo, pelo menos daqui, o nosso Agora tempo você também vê, já está. já está em Fala. cima, mas você vê como também tudo é meio ambivalente, né? Eu sou mais calmo, mas se deixar também, a minha tendência é querer deixar decantar demais. Então a Renata ela vem com o Passa traço do dela também, ponto. que às vezes É. que pode passar do ponto. Então ela vem, bem, tem que tomar uma decisão nisso aqui agora, vamos lá. Aí a gente toma uma decisão. Eu sou de ficar mais na minha. Se deixar, eu não sou, eu sou muito bem-humorado, me relaciono, me comunico e tal, mas se deixar, eu não me importo muito com festas, com muito social, não. A Renata já Pensa tem esse você que lado. adorou o início da quarentena, da pandemia, porque não precisava sair. Enquanto eu ficava aqui me coçando, doente, Todo quase mundo por causa sofrendo disso. que estava em quarentena. Eu falei, gente, que bacana isso, Adorou. né? Pode ficar em casa, resolver as coisas, trabalho em casa. Tal. Então, acaba que um também complementa o outro. Ela gosta de bastante social, então a gente convida amigos para jantar, a gente vai jantar com amigos, é lógico que não nesse período de quarentena, mas antes. Então, a gente tinha uma vida social mais ativa, que era mais puxada por essa parte dela. Porque se deixasse por mim, a gente ficava mais em casa, pede a pizza em casa, come em casa, faz as coisas em casa. Então, um complementa o outro, né? Você vê que isso é importante dentro da dupla também. Dentro de um equilíbrio. Começa a passar demais também para mim, eu falo, bem, tá demais. Agora não dá, eu estou precisando concentrar algumas coisas, ou às vezes é a fase dela. Então, a gente procura também ir se equilibrando nisso, né? É. E importante a E questão do tem, diálogo. eu acho que é legal isso que você está trazendo também, a gente não ia falar, mas acho que dá um tempinho aqui, essa questão também de respeitar a individualidade um do outro, né, Má? Então, Uhum. assim, teve muitas vezes, até que amigos me viam sozinha, às vezes em pizzaria, principalmente quando eu trabalhei no shopping, a gente tinha, né, meta, a gente fazia boliche, festa junina, essas coisas, sempre tinha algumas comemorações, né? E o Marcelo não está sempre disponível, né? Mas eu tinha que estar, tanto pelo papel que eu exercia ali nessa época, né, desse exemplo, mas também porque eu gostava, né? Eu tinha ali os laços afetivos, tinha esse bem-estar que eu sentia, e eu ia. E tudo bem eu ir sozinha, né? Então, algumas vezes eu cheguei em casa 1h30, 2 da manhã, o Mar já estava aqui, aliás, não tinha saído, né? E tudo bem nesse processo de confiança, dele sabia onde que eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo e vice-versa. Então, acho que respeitar essa individualidade dentro da dupla, dentro do casal, também é Uhum. importante, né? Às O vezes chá das meninas, né? é o Então, chá das meninas, até tem hoje um... isso acontece, né? Menos Uhum. agora por causa da pandemia, mas a gente tem a tarde das meninas, tem o jantar das meninas, tem, né, às vezes até família, às vezes eu quero conversar com a minha irmã, a gente faz o café da manhã das irmãs, aí os maridos não podem ir junto, então isso nunca foi um conflito para nós, né? Nunca, nunca. Isso é muito bom. Eu vou então para a última pergunta e depois a gente fecha com uma frase enfática do livro, tá? Como vocês lidam com dinheiro? Ah, tá. Esse daí, a gente já viu vários modelos de casais. O que, que a gente resolveu fazer? Caixa integrado, caixa único. O que é meu é dela, o que é dela é meu. Né? E no final, fala assim, tudo que é seu é meu e pronto. Então, a gente não tem... Tudo que é seu é meu e tudo que é meu também. Então, a Brincadeira, gente gente. Tudo é nosso. não tem assim, a divisão. Né? Às vezes tem casais que um não sabe quanto que o outro ganha, ele tem projetos separados, a pessoa não... Não, tudo nosso é coletivo. Né? Então, com isso não tem problema.
Teve época que a Renata ganhou 3 vezes mais do que eu, isso para mim não me incomodou. Teve época que eu ganhei muito mais do que ela. Teve época que ela precisou ficar sem trabalhar, porque estavam priorizando algumas atividades e também não tinha nenhum problema no nosso relacionamento. Teve época que diminuiu demais, eu era professor universitário, diminuiu demais a minha aula e praticamente ela que sustentava, também não teve nenhum problema. Então a gente trabalha com o que a gente chama de caixa integrado, né? Qual é o projeto, o que que a gente quer fazer e vamos lá. Não tem o meu salário é só meu, o seu salário é só seu, e aí você dá uma parte das contas, eu dou uma parte das contas, e a gente paga as contas da casa. Não, não tem isso. Não tem. Caixa integrado, tudo é nosso, o que que a gente quer fazer, quais são os nossos projetos, onde que a gente quer chegar, o que E é precisa ser feito e engraçado. acabou. E é engraçado, vocês veem que às vezes as pessoas falam assim, mas e se um dia vocês separarem? E aí eu falo assim, gente, não é o que a gente quer, mas é uma possibilidade. Se um dia isso vier a acontecer, quando isso acontecer, a gente vai ver como é que faz, né? Na Sim. pior das Uhum. hipóteses, junta tudo e se divide por dois. Não é? Eu acho que o mais racional é isso. Mas olha só, qual é a lógica de construir um relacionamento pensando no dia que a gente vai separar? Gente, tá Uhum. fadado ao fracasso, ao insucesso esse Já tem relacionamento, uma entendeu? meta, né? Então isso Porque... não passa pela nossa cabeça, Não. né? A Uhum. gente não tem essa preocupação de eu catar todo o dinheiro deles, fugir, ele sumir com o dinheiro e fugir. Não tem essa possibilidade, entendeu? Não tem essa opção hoje na nossa experiência. Ah, mas vocês deveriam pensar nisso. Não, não é a nossa prioridade, nós não pensamos nisso, até porque nós não queremos isso. Então a Uhum. ideia, a meta é que a gente fique junto o resto dessa vida. Ah, e se? E se, quando for, a gente pensa nisso, mas a gente não quer pensar nisso agora porque não é o que a gente quer, não faz parte do nosso objetivo duplista, das nossas prioridades evolutivas, do nosso objetivo de vida. E às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, né, meu bem? A gente já Uhum. teve É. amigos que ficaram bravos com a gente por causa disso, às vezes até familiar, entendeu? É, Uhum. mas e não sei o quê, e se a pessoa te trair, e se não sei o quê, aquelas coisas que que eventualmente a gente sabe que há possibilidade de acontecer, mas para nós, dentro daquele processo de blindagem que a gente falou, não tem essa opção hoje no Uhum. nosso relacionamento. Isso é bem, bem interessante, né? Vamos lá, 1 minuto, meu bem. A gente falou muito da questão da parceria, né? Um se sentir parte um do outro. A gente falou de alguns pagamentos de pedágio. Estou lembrando que a gente tem 4 frases enfáticas, mas só vai dar tempo de comentar um, tá? Então eu vou escolher aqui. A essência do êxito do convívio da dupla evolutiva está na vivência do binômio afeição-discordância. Você pode comentar e já encaminhar para o fechamento? Sim. Então, assim, o fato de eu pensar diferente da Renata em algumas coisas e querer fazer de forma diferente, ou achar que a gente deveria fazer determinado projeto e não outro, não tira a minha afeição por ela. Então, saber lidar com isso, saber discordar da pessoa, mas sem deixar de ver o que a pessoa tem de bom, porque às vezes quando entra nessa discordância, há a tendência no casal de fazer assim, começar só a ver o lado negativo do outro para poder dar força para o que ele quer, para o que a outra parte quer, né? Ah, porque você é assim, porque você é assado, porque você é assado, e começa aquele hipercriticismo para poder dar força, desmerecendo o outro, para que então a minha posição se estabeleça. Isso não tem espaço na nossa relação, não tem. A gente pensa diferente, vamos pensar diferente, achando, olha, acho que tem que cimentar tudo aqui e trocar o piso. Ah, eu não acho que tem que ser madeira. Então, a gente vai discutir até chegar num ponto, mas não tem um processo dessa discordância gerar uma desafeição, né? De começar a E às pensar vezes a gente mal. até fala, né? Tá bom, eu discordo do que você está falando, não foi isso que eu quis dizer, mas tudo bem, você tem o Uhum, direito de é, pensar assim. Acabou, encerra o assunto. Às vezes fica de bico, meia hora um do outro, espera passar e depois passa, né? Mas é bem isso. Mas essa discordância jamais pode sobrepor o afeto, né, o respeito, a admiração e o próprio amor que a gente tem um pelo outro. uhum. Gente, já estouramos aqui nosso tempo, tá? Marcelo, quero te agradecer a ter aceitado
essa imposição de participar conosco. Na verdade, eu fiz o convite online, ele não teve muito como Tudo negar, como sob a fugir. livre e espontânea pressão online. O primeiro entrevistado vai ser o Marcelo Silva no Dia dos Namorados. É lógico. Mas vocês gostaram, não gostaram? Dá um like aí, como diz o pessoal. Olha, então a gente quer agradecer a presença de vocês, tá? Continuamos com o nosso projeto semanal. Até terça-feira eu posto o livro da semana que vem. Sábado que vem a gente está aqui no mesmo horário, às 21 horas, conversando com vocês, falando sobre o próximo livro. Vai ser do Walter Rizzo, tá? Ó, ele estava aqui. Aqui, esse livro aqui, ó, O que toda mulher deve saber sobre os homens. Walter Rizzo, a gente já falou sobre ele, já falei para vocês que eu sou fã dele. Então, excelente semana a todos, ótimo domingo e até sábado que vem. Beijo Eu que grande. agradeço o convite, agradeço o trabalho que você vem fazendo com a questão do livro e deixo também a indicação para todos os homens lerem esse livro, A Inteligência Hormonal da Mulher. Tem que ter como manual de cabeceira, tá? Para entender a mulher. Ai, ai, ai. Ó, até caiu. Beijo para todos. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.